Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, esse é o terceiro de uma série de vídeos que eu estou fazendo aqui no canal sobre os corpos redondos. E hoje a gente vai estudar mais um dos corpos redondos, que é a esfera, tá certo? É claro que existe uma série de coisas que a gente pode discutir quando a gente fala de esfera, mas nesse vídeo eu quero apresentar para vocês apenas duas coisas: como determinar o volume de uma esfera, como calcular a área da superfície esférica e também uma outra expressão, né, uma outra fórmula que ela vem de quando a gente dá um corte na esfera. E aí a gente pode fazer essa relação, né, aplicar essa relação. Então, como vocês veem aí na imagem, né, primeiro a gente tem que o volume da esfera, ela é dada por essa expressão, 4/3 de πr ao cubo. Lembrando, né, que o raio da esfera é a distância do centro da esfera, que a gente pode, aqui foi denominada por O, né, a qualquer ponto da superfície esférica. Então, a distância do centro até esse ponto, até este ponto, até este ponto, é igual ao raio, tá certo? E a área da superfície esférica, ou como alguns livros vem, a área da casca esférica, né? Ela é dada por 4 vezes π vezes r ao quadrado. E aí, como eu disse a vocês, existe uma outra expressão quando a gente, por exemplo, faz um corte na esfera. Então, digamos que a gente tem aqui esse hemisfério, né, que é metade de uma esfera, e aí a gente faz um corte aqui a uma determinada distância do centro. Quando a gente faz esse corte aqui, ó, e aí a gente vai ter um novo círculo, tá certo? A uma distância d do centro, esse novo círculo ele tem um raio que é menor do que o raio, por exemplo, da esfera, né? O raio da esfera, que corresponde ao raio da base aqui. É diferente, ele é menor. E aí, a gente pode, então, aplicar o teorema de Pitágoras aqui, fazendo uma relação entre a distância entre o corte e o centro, tá certo, da esfera, o raio desse novo círculo gerado e o raio da esfera. Da seguinte maneira, aplicando o teorema de Pitágoras, nós vamos ter que a hipotenusa, que no nosso caso é o raio da esfera, então a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Então, d ao quadrado mais r ao quadrado. Lembrando de diferenciar aqui, esse R maiúsculo é o raio da esfera e esse R minúsculo é o raio do novo círculo que foi formado, tá certo? Isso é uma expressão que ela pode aparecer em alguns problemas e vale a pena você dar uma olhadinha em alguns problemas que envolvam ela, ok? Bom, para a gente discutir sobre volume e área da esfera, eu trouxe aqui dois exemplos. O primeiro é uma questão do Enem. Ele vai dizer para a gente o seguinte, ó. Um artista plástico construiu com certa quantidade de massa modeladora um cilindro circular reto, cujo diâmetro da base mede 24 centímetros e cuja altura mede 15 centímetros. Então aqui a gente já pode destacar duas informações. O diâmetro da base mede 24, isso é um cilindro, tá certo? E a altura mede 15. Antes que a massa secasse, ele resolveu transformar aquele cilindro em uma esfera. E aí a própria questão vai trazer para a gente, ó, a fórmula do volume da esfera, 4πr ao cubo sobre 3. Analisando as características das figuras geométricas envolvidas, conclui-se que o raio R da esfera assim construída é igual a... E aí o Enem, ele tem muito disso, né, pessoal? Ele sempre gosta de relacionar mais de um sólido geométrico na mesma questão. Nesse caso, ele está relacionando o cilindro e a esfera. Então, percebam, ele dá o cilindro, dá o diâmetro do cilindro, dá a altura e ele quer transformar o volume de massa que foi usada para fazer esse cilindro em uma esfera. E aí, a partir disso, a gente vai poder calcular e determinar o raio da esfera. Beleza?
Para isso, a gente primeiro precisa determinar o volume de massa que foi utilizado no cilindro, certo? Eu vou usar aqui, vamos para outra folha, e aí a gente sabe o seguinte: nós já estudamos em outra aula que o volume do cilindro é dado por área da base vezes a altura, certo? A área da base do cilindro é um círculo, então πr ao quadrado vezes h. No nosso caso aqui, ó, a gente vai ter o seguinte: esse π, como ele não traz nenhuma instrução para a gente substituir π por determinado valor, a gente vai deixar. O raio, a gente sabe que é 12, porque ele fala que o diâmetro da base mede 24, então o raio é 12. E a altura do cilindro, ele traz para a gente que é 15. Sendo assim, ó, a gente vai desenvolver isso aqui, 12 ao quadrado é 144, que vezes 15 vai dar para a gente um total de 2.160 pi centímetros cúbicos. Esse é o volume de massinha que foi utilizado para fazer o cilindro. Agora percebam que todo esse volume de massa modeladora, ele também vai ser utilizado para fazer a esfera, né? Como diz a questão. Agora a gente vai precisar substituir esse valor lá na fórmula do volume da esfera, que a própria questão ela traz. Ele diz para a gente que o volume da esfera é 4/3 de πr ao cubo, certo? Só que o volume aqui é o mesmo volume do cilindro, então a gente pode substituir. 2.160 é igual a 2.160 π, né? Igual a 4/3 vezes π vezes r ao cubo. O raio é exatamente o que a gente quer descobrir. Aí, como a gente tem π dos dois lados, a gente pode cortar, porque quando a gente passar dividindo π por π vai dar 1, ok? E aí a gente pode continuar desenvolvendo essa equação. Esse 3 está no denominador, quando a gente multiplicar aqui meios extremos, a gente vai ter o seguinte: 3 vezes 2.160 vai dar 6.480, ok? Igual a 4r ao cubo. Esse 4 a gente passa dividindo, e aí a gente vai ter 6.480 dividido por 4, igual a r ao cubo. Isso daqui vai dar 1.620 igual a r ao cubo. Porém, nós queremos descobrir a medida do raio. Então, essa potência, esse expoente aqui, ele vai se transformar em uma raiz cúbica. Ok? Então, raio é igual a raiz cúbica de 1.620. Beleza. Ah, professor, não sei quanto é a raiz cúbica de 1.620. Não tem problema, eu também não sei de cabeça esse valor. Mas existe uma estratégia que a gente pode utilizar, que seria decompor esta raiz em fatores primos. E aí a gente consegue ver ou chegar no resultado dessa raiz. Como é que a gente faz? A gente vai pegar esse 1.620, vou fazer aqui de outra cor, 1.620, e a gente vai decompor ele em fatores primos até chegar no 1, ok? Então, 1.620 por ser par, a gente pode começar dividindo ele por 2. Isso vai dar 810. É par novamente, divide por 2. Isso vai dar 405. Vamos ver aqui, ó, 405 termina em 5. Nós sabemos que todo número que termina em 5 dá para dividir por 5. Mas eu sei também que quando eu somo os algarismos de um número e a soma desses algarismos dá um número que divide por 3, então esse número também é divisível por 3. Então perceba que aqui, ó, 4 mais 0 mais 5 dá 9, e 9 divide por 3, então esse número também divide por 3. O que vai dar para a gente o valor de 135. Novamente, ó, 1 mais 3, 4, 4 mais 5, 9, 9 divide por 3, então esse número também divide por 3. Isso vai dar 45. Mais uma vez, ó, 4 mais 5, 9, dá para dividir por 3, que vai dar 15. 1 mais 5, 6, 6 divide por 3, não é isso? Então 15 dá para dividir por 3, que dá 5, e 5 dividido por 5, como ele é um número primo,
dá 1. Aqui, como a nossa raiz ela é cúbica, a gente precisa agrupar esses fatores de 3 em 3, tá? Então, 2 eu só tenho 2 algarismos 2, mas o 3 eu tenho, ó, esses 3 já formam um grupo, esse 3 fica sozinho, esse 5 fica sozinho. Trazendo para aqui, ó, a gente vai ter o seguinte, que a raiz cúbica de 1620 é a mesma coisa que a raiz cúbica de 2 vezes 2 é 2 ao quadrado, aqui 3 ao cubo, 3, 5. Com isso, ó, como a nossa raiz é cúbica e eu tenho esse elemento elevado a 3, esse 3 a gente vai poder simplificar e ele sai da raiz, tá? Então, esse 3 aqui ele vai sair. Tem mais algum elemento que a gente vai poder tirar? Não, porque esse está elevado ao quadrado e esses estão elevados a 1. Então, o que não sai, a gente multiplica. Ó. 2 ao quadrado é 4, 4 vezes 3 é 12 e 12 vezes 5 é 60. Com isso, essa é a forma mais simplificada possível da nossa raiz cúbica de 1620. E aí, quando a gente volta lá na questão, vocês vão ver que nós temos esse resultado aqui na letra D. Ok, pessoal? Bom, então, com isso, a gente calcula, então, a medida do raio a partir de um contexto onde ele está envolvendo dois sólidos geométricos diferentes e, a partir do volume deles, a gente achou essa medida. Ok? Vamos agora para mais um exemplo. Bom, o segundo exemplo que eu trouxe para a gente é uma questão da Universidade Federal do Paraná e ela vai trazer para a gente um contexto de área agora, tá certo? Então, veja, um tanque para armazenamento de produtos corrosivos possui internamente o formato de um cilindro circular reto com uma semiesfera em cada uma de suas bases, como indica a figura. Então, ele traz essa figura aqui, a gente percebe que é um cilindro aqui no meio e nas extremidades a gente tem duas semiesferas, ok? Beleza. Para revestir o interior do tanque, será usada uma tinta anticorrosiva. Cada lata dessa tinta é suficiente para revestir 8 metros quadrados de área. Qual o número mínimo de latas de tinta que se deve comprar para revestir totalmente o interior desse tanque? E aí ele pede para a gente usar π igual a 3,14, ok? Então percebam, a questão pede para a gente pintar o interior de todo esse tanque. Quando a gente olha para esse tanque, né, a própria questão ela vai dizer que ela tem um formato de um cilindro e de duas semiesferas. Duas semiesferas formam uma esfera, ok? E aí, como a gente vai pintar todo o interior, percebam que essa parte aqui que eu já deixei pintada, ó, que correspondem às bases do cilindro, elas não existem na verdade, né? Isso aqui é uma peça só. Então, a gente não vai precisar calcular as áreas das bases do cilindro, apenas a área lateral do cilindro, ok? E a área da superfície esférica. Com isso, a gente vai fazer o seguinte, nós sabemos que a área, como acabamos de ver, a área de uma esfera é dada pela expressão 4πr ao quadrado, certo? Substituindo os valores que a gente tem, ó, 4 vezes 3,14 vezes o raio. E aí, quando a gente olha aqui, ó, ele deu o diâmetro é 2, então o raio é a metade, o raio é 1, certo? 1 ao quadrado. Ao fazer este produto, 4 vezes 3,14 vezes 1, isso vai dar 12,56 centímetros quadrados. Isso seria a quantidade de tinta necessária para pintar as extremidades, tá certo? As duas semiesferas que juntas dão uma única esfera. Por isso que a gente calculou a área de uma esfera completa, porque esses dois pedaços formam uma esfera.
E aí, a segunda parte do nosso problema é calcular a área da superfície lateral desse cilindro aqui. E aí vocês devem lembrar, né, nós já vimos isso em outra aula, que a área da superfície lateral de um cilindro, eu vou colocar aqui a área da esfera, a área do cilindro, ela é dada pela expressão 2πr, né, porque esse 2πr, vamos lembrar, é o comprimento da circunferência aqui, que quando abre vai formar um retângulo, tá? Deixa eu só abrir aqui para a gente lembrar. Ó. Quando a gente abre essa figura, né? Esse comprimento aqui nada mais é do que aquilo que vai envolver o círculo. E ela mede 2πr, tá certo? E nós temos aqui, no caso, a altura, que no nosso caso é 6, certo? Então, a área da superfície interna, né, dessa superfície lateral do cilindro é 2 vezes π vezes r vezes a altura, ok? Substituindo com as informações que nós temos, ó, 2 vezes 3,14 vezes o raio, que é 1, e a altura é 6, tá? Conforme o problema. Fazendo esse produto aqui, nós vamos encontrar o valor de 37,68 centímetros quadrados. Quando a gente somar essas duas áreas, nós vamos encontrar o valor de 50,24 centímetros quadrados. Essa é a área total que precisa ser pintada, certo? E aí a pergunta é, qual o número mínimo, certo? Número mínimo de latas de tinta que devemos comprar para revestir totalmente o interior desse tanque. Como ele diz que cada lata dessa tinta dá para revestir 8 metros, perdão pessoal, aqui eu usei centímetros, tá? Mas é metros. Então, cada lata dessa tinta dá para revestir 8 metros, então nós temos que 3 latas é muito pouco, né? 3 vezes 8, 24. 4 vezes 8, 32. 5 vezes 8, 40. 7 vezes 8, 56. Opa, então 7 latas correspondem a 56 metros quadrados de cobertura. Essa quantidade de latas ela já é suficiente para pintar o interior do nosso tanque. 10 também dá para pintar, né? Só que é muito. E aí, como ele pede o número mínimo de latas, a nossa resposta é a letra D, tá certo? Porque 7 vezes 8 igual a 56, que já é suficiente para a gente pintar todo o interior do nosso tanque. Ok, pessoal? Bom, espero que vocês tenham compreendido. Deem uma olhadinha em outros problemas, tá certo? Qualquer dúvida, deixa no comentário. E se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve no meu canal. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço.